time rubro-negro voltou ao batente ontem, visando o jogo de domingo contra o Cruzeiro, fora de casa, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time terá ainda mais 4 treinamentos antes da viagem para Belo Horizonte. O time que treina de hoje até sexta-feira pelo período da tarde, sábado será pela manhã, e aí sim o Vitória fecha a preparação para esta partida. Delegação rubro-negra deixa Salvador com destino a BH no sábado, no início da tarde, visando aí esta partida. O treinador Léo Condelli deve ter de volta o lateral esquerdo Patrick Calmon. O atleta, ele que ficou de fora dos 2 últimos jogos, não jogou diante do Palmeiras, ficou de fora no clássico de domingo, já está recuperado e já está treinando normalmente com o grupo. Já o zagueiro Camutanga iniciou ontem a transição juntamente com o volante Dudu. E segundo o presidente do clube e o departamento médico, os 2 atletas devem retornar na próxima semana no jogo diante do Botafogo pela partida de ida da Copa do Brasil. Por outro lado, o time pode ter uma baixa para o jogo de domingo. Yuri Castilho saiu ontem sentindo a anterior da coxa e deixou o treinamento de ontem mais cedo. Após o Bavi do domingo, o time ele se reapresentou ontem, visando aí o próximo compromisso. Jogo difícil, né, lá no Mineirão, diante do Cruzeiro, no domingo, jogo válido aí pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e vale lembrar que o Vitória só jogou 2 jogos, então o torcedor que está falando ainda em rebaixamento e tudo mais, vale lembrar o torcedor que não faltam 35 não, faltam 36 jogos ainda no campeonato, porque tivemos um jogo adiado que foi Vitória e Cuiabá, o melhor Cuiabá e Vitória, o jogo seria na última semana, né, na outra semana. O jogo seria no meio de semana, porém não teve porque o Cuiabá estava jogando a Copa Verde. Então o Vitória ainda tem 36 jogos a fazer. E olha que ele está na frente de gente que já tem 3 pontos. Isso já é um bom sinal, né? Mas vamos aguardar, vamos esperar o que é que vai acontecer no domingo. O Cruzeiro, que também vive uma situação meio delicada, né? Um time que marca poucos gols, empatou pela Sul-Americana, perdeu no último clássico do Atlético Mineiro, tomou uma sapecada 3-0, então enfim, vamos aguardar a semana, vamos ver como é que o Vitória vai se comportar nesse compromisso. Tivemos ontem a reapresentação regenerativo para os titulares, o Matheus Gonçalves também participou desse regenerativo, né? Matheus Gonçalves que entrou no intervalo do jogo, e o treino de ontem, ele contou com 2 partes, né? O Léo Condé fez 2 trabalhos ontem, primeiro focado nas transições ofensivas e defensivas, e depois ele realizou no CT2 do Barradão um treinamento coletivo entre os reservas e também alguns jogadores oriundos da divisão de base, que teve que ser solicitado para poder compor os 2 times, né? Então esse coletivo de ontem ele acabou 0-0 lá no Barradão. Durante esses trabalhos realizados ontem, o lateral esquerdo, Felipe Vieira, que ele ainda não jogou esta temporada, ele apresentou uma lesão ali na parte da panturrilha, né? Inclusive, de imediato, o jogador foi retirado, e olha que ele não estava fazendo nenhum esforço, nenhum trabalho duro, nenhum trabalho ainda com bola, né? Porque ele está se recuperando de uma LCA, ligamento cruzado anterior, desde o ano passado que o Felipe não joga, teve essa lesão na panturrilha, que é normal, uma dor muscular, e o jogador foi reavaliado pelo médico Marcelo Cortez, que de imediato o encaminhou para fazer tratamento. Então o jogador retornou aí para fazer tratamento por conta de dores na região da panturrilha. Outro jogador que também deixou o treino ontem sentindo dores, e esse preocupa para o jogo de domingo, porque é um jogador que é um reserva imediato, é um jogador que é muito utilizado pelo treinador Léo Condé, que é o atacante Yuri Castilho. Ele no treinamento de ontem saiu sentindo dores na parte anterior da coxa, foi reavaliado de imediato pelo doutor Marcelo Cortez, que estava acompanhando todos os trabalhos ontem, também o encaminhou a tratamento. Esse já virou dúvida para o jogo diante do Cruzeiro.
Outras situações, o zagueiro Camutanga, né? Ele que teve uma lesão no joelho, já está retornando, viu, torcedor? Mas não joga, acredito eu, que não jogue esta partida de domingo, que estão sendo preservados, tanto ele como o Dudu que também teve uma lesão no joelho, os dois já iniciaram a transição, estão sendo preparados, pelo que eu fui informado, para a partida da próxima semana. Partida de ida da Copa do Brasil contra o Botafogo do Rio de Janeiro, dia 2 de maio. Então, quem sabe, podemos ter esses dois atletas contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Para domingo, não. A boa notícia é que o Dudu, que tinha uma perspectiva de 3 semanas, 1 mês de fora, está evoluindo muito bem, já está dando voltas ao redor do gramado, assim como Camutanga, e acredito que os dois possam sim estar em campo na quinta-feira que vem, partida de ida da Copa do Brasil lá no Rio de Janeiro contra o Botafogo do Rio de Janeiro. Outra situação, Patrick Calmon, tá beleza, já tá recuperado, ficou de fora do jogo com o Palmeiras da estreia, ficou de fora do Bavi de domingo, treinou ontem com o grupo, tá recuperado, agora só depende do Léo Condé se vai relacionar o jogador. Acredito que não tenhamos mais problemas, mas vamos ver como é que vai ser a evolução dele nos treinamentos durante esta semana, né? Isso porque o Vitória ainda terá mais 4 treinamentos. Hoje pela tarde, amanhã pela tarde, sexta também, sábado pela manhã, e aí vai fechar toda a preparação e o time viaja por volta das 13h30 do sábado, com destino a BH, onde joga no domingo, 16 horas no Mineirão, contra a equipe do Cruzeiro. Então, Patrick Calmon deve estar retornando. Quem foi apresentado ontem, primo, foi o Janderson, né? Jogador que foi contratado para o Vitória a peso de ouro, porque é uma transferência em que o Vitória desembolsou 5 milhões de reais para contratar esse jogador. Eu achei uma aposta muito cara. Por que aposta? Porque o jogador é jovem ainda, tem 24 anos. Mas achei o valor pago por um jogador que ainda não tem aquele currículo todo, achei a aposta cara para o valor que foi pago. Mas vamos aguardar, torcer que ele desempenhe bem o seu futebol em campo. E ele foi apresentado ontem e respondeu diversas perguntas, principalmente sobre suas características. E ele falou, não, eu comecei como beirada, jogador que joga ali pelos lados do campo, e joguei também centralizado como eu joguei no Botafogo. E aí é um jogador que a gente pode tratar ele como polivalente. Pode jogar tanto como um atacante de beirada, como um homem centralizado. Então vamos aguardar, vamos ver ele jogar, para aí sim a gente fazer uma análise mais precisa. E eu tô com o torcedor, né? Não adianta contratar se não for utilizar. O Léo Condé terá essa semana para definir a melhor estratégia e o melhor time que vai a campo no domingo diante do Cruzeiro.